Ouça com atenção o que eu vou compartilhar com vocês. Tocou muito no meu coração agora pela manhã e com certeza vai tocar no seu também. Deus continua operando. Aqui na Terra é indispensável aprendermos com as experiências. Nosso conhecimento espiritual depende de buscarmos a sabedoria do alto, anelar pela presença de Deus, de dar lugar à voz do Espírito Santo. Uma vez salvo e transformado, devemos vigiar para não voltarmos ao estado anterior, pois a raiva, a mentira, o medo, o ódio, a falta de perdão e tantas outras coisas enegrecem o nosso espírito, e cada vez que nos deixamos invadir por qualquer um desses sentimentos, voltamos para o final da fila. A Bíblia nos adverte: vigiai e orai. Atentem que vigiar vem antes de orar. Não podemos nos descuidar, pois o perigo maior em nossa caminhada é quando achamos que estamos prontos, que já sabemos tudo, que já lemos a Bíblia várias vezes e não necessitamos mais de ensinamentos. É mais uma vez a Bíblia nos alerta. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Tem um ditado popular que diz: quanto mais alto for a árvore, maior a queda. Temos visto grandes homens e mulheres de Deus caindo, se desviando, sabendo o que é isso, com conhecimento de causa. Procuro hoje ocupar minha mente com coisas que me edificam, fujo da aparência do mal, não dou mole para o diabo. Tenho conseguido me manter na presença de Deus, ouvindo e obedecendo a sua voz. Às vezes, nós acordamos como eu acordei hoje, com um sentimento tão grande de vazio, sabe? Um sentimento de uma necessidade tão grande de sentir a Deus. E é o que eu tenho feito todos os dias. É pego a palavra de Deus, sentado aqui na minha varanda e procurado ouvir a voz dele, né? Porque a gente vai à igreja, a gente está sempre em comunhão, a gente ouve tantas palavras, a gente ouve tantas profecias, existem tantas promessas, e aí muitas vezes a gente se depara com o calar de Deus ou não de Deus, mas a gente não está preparado, né? O ser humano não está preparado para ouvir um não de Deus, a gente não quer, a gente sempre quer ouvir uma profecia ou uma palavra ou algo que venha satisfazer a nossa necessidade. A gente não para realmente para ouvir o que Deus quer, né? Nós fomos criados para aprender a falar, mas nunca ninguém nos sentou para aprender a ouvir. E quando você se senta, quando você procura ouvir Deus pela palavra, que para mim é a melhor forma de ouvir, porque não creio em profecias? Creio. Eu acho que Deus ainda usa, né? Usa as pessoas e usa os vasos como Ele quer. Mas eu não fico vivendo das profecias. Eu procuro seguir o que Deus disse, né? Dá o passo, molha a perna, molha o lombo, mergulha, vai mais profundo, crê em mim, tenha fé. E nem isso, muitas vezes, eu consigo que o meu coração siga na mesma essência da minha alma, porque a minha alma anseia por Deus. Todos os dias a minha alma anseia por Deus. Só que o mundo aonde eu vivo, ele é contagioso, ele é contaminante. Se você deixar, ele te contamina.
Esse período de carnaval eu acho uma judiação. A quantidade de pessoas e de almas que estão perdidas, né? Pessoas que estão lá chacoalhando a bunda, chacoalhando o corpo, e não é para Deus, não é na presença de Deus, é para satisfazer simplesmente um desejo da carne. Olha eu falando de carnaval de novo, e na verdade a essência não era nem isso. A essência era o que eu li para vocês, né, a respeito do quê? De que eu preciso vigiar e orar, né? Então, para que eu não caia nas tentações do mundo, é vigiar e orar todos os dias, né? A Bíblia diz aqui, né, que aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Que nós possamos suportar no dia de hoje, né? Todas as tentações que o mundo, todos os pratos que o mundo nos oferece. Eu estou muito triste por conta de algumas situações que eu tenho visto e que, na verdade, eu não posso me interferir por completo. Eu tenho que ser sutil, eu tenho que ser sábia, né? Porque algumas vezes a gente fala algumas coisas que a gente não pode falar, né? Porque se nós deixarmos, a gente vai criticar o nosso irmão, a gente vai criticar a escolha das pessoas. Então hoje eu só deixo essa palavra para que nós tomemos cuidado, para não cairmos naquilo que o diabo está oferecendo. Vem colorido, né? Vem bonito, vem em forma de homem, de mulher, vem em forma de presente, vem em forma de um prato delicioso, vem em forma daquilo que ele sabe o qual nós somos fracos, né? Uns são tentados pelo olho, outro pela cobiça, outro pelo estômago, outro pela ganância, mas que nós não nos deixemos hoje nos contaminar, né? Vigiai e orai, é o que diz a palavra. Então que a gente possa vigiar, para que Satanás não venha requerer depois de Deus a nossa alma. Que em nome de Jesus você possa estar firme com Deus todos os dias da sua vida. Eu não conheço a sua essência, mas eu conheço a minha. E eu sei que eu tenho que orar muito, clamar muito e estar muito na presença de Deus, para que as coisas do mundo não brilhem nos meus olhos, né? E o Espírito Santo, sim, esse possa brilhar em mim todos os dias. Tenho defendido a causa pela verdade. Eu acho que a Bíblia é verdadeira e que muitas vezes eu não posso ficar colocando panos quentes ou panos frios sobre uma verdade. E falar a verdade hoje é meu lema. Não aquela verdade que doa a quem doer, porque como eu disse anteriormente, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? A gente, com algumas pessoas, você pode falar um pouco mais ríspido, com outras pessoas você tem que ser mais manso. Eu já tive muitas pessoas subordinadas a mim e eu aprendi, né, com o tempo, que para cada pessoa existe um entendimento. E eu não posso falar com as pessoas de uma forma comum, né? Algumas pessoas entendem de uma forma e outras pessoas entendem de outra. O assunto mais comum que a gente tiver sobre a coisa mais corriqueira para todas as pessoas, nós temos que respeitar a forma como a pessoa entende. E eu vinha pensando, não, eu vou falar a verdade, doa quem doer. Vou falar de Jesus da forma como Jesus se apresenta a mim. Só que a forma que Jesus se apresenta a mim é diferente da forma como ele se apresenta a você. Algumas vezes eu digo, Senhor, eu não entendi. Pelo amor de Deus, desenha para mim. Seja mais ríspido, seja mais voraz, seja mais enérgico comigo. Me mostra, Senhor. E Deus faz isso.
Muitas vezes eu caio para poder entender que é o não de Deus. Ou às vezes eu choro porque eu não quero aceitar que simplesmente Deus disse: não é desse jeito, Sandra, vai com calma. E tudo é um mover do Espírito Santo, né? Tudo é um mover do Espírito Santo. Temos que entender que o Espírito de Deus está em nós. E a partir daí, não somos um ser comum com o Espírito comum. Nós não somos mais o mesmo, né? Então, se o Espírito Santo está dentro da gente, falar a verdade ou não falar a verdade são dois caminhos diferentes, né? Então, com isso eu aprendo que eu tenho sim que continuar falando a verdade, mas eu tenho que tomar cuidado da forma que eu falo, porque o espírito é manso e tranquilo. O espírito não é enérgico. Ele trata comigo muitas vezes de uma forma enérgica. Por quê? Porque, como eu disse, eu peço para Deus: Senhor, eu não entendi, desenha para mim. E aí Deus desenha para que eu possa entender o que Ele está querendo falar. Mas as pessoas são diferentes, né? Nós temos 2 filhos e você cria igualzinho e depois você fala: meu Deus, como essas crianças são diferentes. Com um eu tenho que desenhar, com o outro é só um olhar. Lá em casa foi assim. Meu pai só me olhava e eu já sabia que a coisa ia ficar preta. Meu irmão, por sinal, já era de uma forma diferente. Então, quer dizer, não adianta você achar que porque é o mesmo pai, é a mesma mãe, que são todos iguais. Temos de entender que o que está em nós é o próprio Deus. Somos templo e morada do seu Espírito, e a partir daí devemos ver que temos um Espírito superior a todo o entendimento que suplanta a nossa carnalidade. Eu li essa página várias vezes, porque eu falei: Senhor, eu não entendi, vou ler de novo. Senhor, eu não entendi, vou ler outra vez. A referência é Mateus 14, 23, 31, que é aquela passagem aonde Jesus caminha pelo mar e os discípulos acham que, sendo um fantasma, se aterrorizam, e depois Pedro diz: posso ter com o Senhor? E Deus diz: venha, Pedro. E Pedro vai. E no verso 31, Jesus fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Se Deus diz que vai dar, Ele vai dar. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Isso é para mim mesmo, tá? Porque há uns anos atrás Deus disse, e eu guardo isso profundamente no meu coração: Sandra, todos entrarão pela porta, calma. Né? Não perde sua noite de sono, não titubeia na minha palavra, crê em mim somente. Então, se Deus te prometeu e você tem firme convicção de que isso que você ouviu é de Deus, continue, permaneça, porque o que está dentro de você é Deus. E Deus não brinca de ser Deus. Nós brincamos de ser crente, nós brincamos de ser cristão, nós brincamos de crer na palavra, porque tem dia que só Deus, só a misericórdia de Deus. Mas isso acontece comigo e com você também. Porque eu tenho visto pessoas passarem por tantas adversidades. E ontem à noite mesmo eu pensei: Senhor, como é que o Senhor está mantendo essa família? Senhor, como é que está a fé dessa mulher? Senhor, porque o Senhor fechou a porta? E aí veio no meu coração: Sandra, é o meu processo com eles. Com você é diferente. Então continua crendo. Não seja como Pedro, que na hora H titubeia e afunda. Que nós possamos ser pessoas de fé e crer naquilo que ele prometeu. Então, quanto a falar ou não a verdade, falemos a verdade, porque Jesus é a nossa verdade. Que nós possamos todos os dias crer naquele que prometeu e não titubearmos na nossa fé.
Que possamos todos hoje ter um excelente dia com Deus. Permaneça firme. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir.